Netuno recupera seu movimento direto no dia 6 de dezembro. E aí, será que aprendemos a lidar com as ilusões? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. E para quem tá chegando agora, eu vou deixar aqui o vídeo da retrogradação, que eu falava das energias que estavam desenhadas ali e o que a gente precisava, né, aproveitar, quais eram as oportunidades. Não custa lembrar que o movimento retrógrado nada mais é do que a trajetória normal do planeta, e nós aqui do planeta Terra, né, dessa nave mãe Terra, observando os astros lá no espaço, é que temos a sensação, né, a ilusão de que eles estão andando para trás. Mas não existe esse negócio de planeta andar para trás, os planetas seguem seu movimento normal. A retrogradação acontece no que é chamado de eclíptica, a faixa virtual onde nós acompanhamos os movimentos dos astros. Na eclíptica, ele realmente anda para trás porque ele volta aos graus anteriores. Então, para a astrologia, a retrogradação tem um significado muito importante que a gente precisa considerar e é onde a gente tem até oportunidades de mudar comportamentos, porque os temas do planeta tendem a estar um pouco mais maleáveis no momento que ele está retrógrado. Agora, recuperando o movimento direto, ele engrena a marcha e aquilo que a gente teve aí de oportunidade para mudar, para entender, né, ampliar a nossa consciência sobre o Netuno, agora se fecha um pouco mais. E o Netuno, ele é um planeta que a gente está aprendendo ainda a trabalhar, né, uma consciência que a gente ainda está aprendendo como humanidade. Vai ser importantíssimo, é por isso que eu falo muito de Netuno e Saturno aqui no canal, porque a gente tem uma conjunção já marcada para 2026 entre os dois que promete iniciar mudanças estruturais na nossa sociedade. Tem um vídeo que eu já falei a respeito, tá aqui no canal para quem não assistiu. Na verdade, já falei em 2 vídeos especificamente sobre esse movimento e a gente ainda precisa falar mais. Mas o Netuno vem com as ilusões, as miragens, as confusões, né, um entorpecimento. Ele rege peixes, ele é o senhor dos mares, dos oceanos. Portanto, o seu reino é do elemento água, né, mais maleável, mais fluido, de muita intensidade, de muita sensibilidade, criaturas mitológicas e fantásticas, né? É o reino imaginário ali do mundo das sereias, dos krakens e de todas essas criaturas que habitavam no imaginário popular antigamente, mas também de várias outras criaturas que existem no nosso mundo, né? Não menos importante, mas ele também representa a espiritualidade, o amor incondicional, né? Energias que marcaram muito essa fase da era de peixes, que é da onde a gente está saindo agora para entrar na era de aquário. E ele também tem a transcendência, que é a capacidade da gente se fundir com algo muito maior, com algo que, né, nos leva de volta à fonte criadora do mundo. Os nomes aí, como eu sempre falo, né, o sagrado interior de diversos nomes, Deus, Tupã, Olodumare, Brahma. Os nomes são muitos, Alá também, né, porque apesar de Alá e Deus, né, serem a mesma energia, mas tudo isso representa o sagrado interior, o divino, né, a força criadora, o todo. O Netuno tem o potencial da gente se conectar diretamente com essa força através do que é chamado de transcender o mundo material. Só que para isso a gente tem que entrar numa espécie de nirvana, né, que é o que o Buda, né, o ápice ali da iluminação do budismo, que leva a gente de volta a se fundir com essa consciência.
Então seria como se fosse uma última etapa. Isso tá também na árvore da vida do hermetismo e da Kabbalah. Então é muito importante, né? Quem conhece esse esquema sabe do que eu estou falando, sabe do entendimento e da capacidade que a gente tem de ir muito mais além. Só que para isso, né, quem acompanha aqui o canal já sabe o que eu vou falar. A gente precisa lidar com as ilusões, com as miragens, as fantasias, as confusões, a névoa que o Netuno lança. O Netuno ilude porque a mesma energia que pode trazer sensibilidade, intuição, criatividade, né, da gente fantasiar coisas inimagináveis, ela também leva a gente por um caminho que às vezes é de alienação. Então é muito importante zelar por isso, ter os radares ligados. A gente precisa, principalmente o que eu sempre repito aqui em vídeos de Netuno também, e vou continuar falando até a gente entender um dia, eu espero, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de lidar com frustração, né, com aquela sensação de que não quero mais, não quero seguir em frente, não quero tentar, já tomei muita porrada, enfim. Essa sensação com o Netuno, ela é um potencial que requer muito tato, né, muito zelo ali para a gente lidar. A gente precisa aprender. Mas como que a gente aprende isso? É olhando para as nossas próprias ilusões e fazendo aquele check-up de sempre, né? Olhar sempre aonde nós estamos. O foco tem que estar na própria realidade. E quando eu falo isso, eu sinto que as pessoas ficam entendendo como se eu estivesse falando que não pode sonhar, que sonhar é isso, sonhar aquilo, então tem que ser o pragmático, o objetivo. Não, hoje a gente vai um pouco além disso. Vale lembrar também, vamos entender um pouco mais da sabedoria grega sobre o Netuno, né, chamado de Poseidon, o rei dos oceanos, que junto com Zeus e Hades destronou Cronos, né? Então eles passaram a governar o mundo depois que o Cronos foi banido, que ele foi derrotado na guerra, né, na Titanomaquia, que ficou conhecido. Então os deuses assumem, a princípio repartindo o reino de Cronos entre os três. Netuno ficou tanto com os oceanos quanto como o reino da terra. Só que isso foi demais para ele, simbolizando já essa ilusão, né? Ele quis, né, uma certa ambição ali, ele quis governar no concreto, na materialidade, que é muito forte para Saturno, e não deu conta. Ele percebe que o reino dele deve ser o reino dos oceanos, dos mares, onde ele consegue fluir melhor, e entrega o reino material da Terra para Júpiter, e Júpiter passa a governar os céus e a Terra. Só que isso marca muito Netuno, e existem várias histórias que ele, né, vem com essas passagens onde ele é meio um trapaceiro, enganador, né? Tem várias histórias em que ele é visto dessa forma, e daí vem esses aspectos que a gente precisa zelar. Ou seja, o que a gente tanto tá falando aqui, né? A gente tá falando que a imaginação, ela é o maior potencial que o ser humano tem. A nossa capacidade de imaginar está muito além das coisas que existem no nosso mundo. E tudo surge no mental, na mente, no princípio hermético. Só que isso também representa uma armadilha. Se a gente só embarcar na imaginação, no mundo fantástico, né, naquilo que a gente cria na nossa mente, se alienando da própria realidade, perdendo o contato com o ponto em que realmente está, a chance de frustração, de desilusão é muito grande. Então é nesse sentido que eu sempre faço esse alerta, né? E falo também, se as pessoas já estão aí, né? Não, eu fantasio, eu trabalho com criatividade, com atividade imaginativa, e para mim isso não é nenhum segredo, né? Eu entro ali no reino de Netuno, mexo com as fantasias e um monte de outros estímulos, e depois eu volto para minha realidade, onde eu tenho que atuar. Consigo fazer essa ida e vinda, né, de forma muito tranquila. E é nesse ponto que a gente precisa chegar. Porque a partir do momento que a gente entende como nós mesmos estamos nos enganando, não é o planeta, né? Vamos lembrar de novo, não é o planeta.
Somos nós mesmos. Isso tudo que a gente fala aqui da astrologia é uma linguagem simbólica para a gente tentar entender a complexidade de quem realmente nós somos. Quanto mais a gente se entende num caminho de autoconhecimento, onde a gente vai estudando a partir do mapa natal, cada um dos pontos, entendendo ali os aspectos, a gente consegue gradualmente, né, passo a passo ali, aos poucos, lidar melhor com as questões, essa energia do Netuno, e ela passa a ser algo muito positivo que a gente consegue utilizar, um potencial muito grande, como eu falei, de capacidade de ir além daquilo que a gente tem, né, no nosso dia a dia. É só conversar com pessoas que trabalham com atividades criativas e elas vão dizer que precisam realmente fazer esses momentos, né? Ter esses momentos em que sai da própria realidade e entra ali no fantástico, né? No imaginativo, no mundo que é quase tão infinito quanto o próprio universo. Mas depois tem que voltar, tem que manifestar, materializar tudo aquilo que foi visto lá, né? Às vezes a gente entra numa viagem, né? Numa projeção astral, e é mais ou menos isso. A gente precisa entrar nesse mundo e voltar para o mundo denso, para o mundo da matéria, onde a gente atua, porque senão o risco é da gente se perder nesses outros planos de consciência, nesses outros níveis, e acabar se perdendo da vida. Isso já aconteceu muito, tem muitas histórias a respeito. Nas histórias que eu citei da sabedoria grega, duas chamam a atenção. Uma, o Netuno se ofereceu para construir o muro de Troia, né? Para defender a cidade de Troia do ataque ali de Esparta, né? Mas como ele não foi recompensado, olha para vocês verem como ele é. A natureza desse tipo de consciência é muito forte, né? Ele é puramente a natureza dele. Então, como ele não foi recompensado, não teve o pagamento, não só ele destruiu o muro, como também inundou a região ali para se vingar, e ainda se aliou aos espartanos, né? Na guerra ali de Troia. Então ficou do lado do inimigo, né? Que antes ele estava tentando ajudar. Outra vez ele tentou disputar, né? A cidade de Atena ainda não tinha esse nome, e eles estavam tentando eleger ali qual dos deuses daria o nome, né? Emprestaria o nome, melhor dizendo. Então ele disputou com a Atena, né? Tentou ali convencer as pessoas a votar nele, só que os presentes que a Atena distribuiu foram muito melhores e muito mais convincentes. Então ela acabou sendo eleita, a cidade herdou seu nome, e Poseidon, mais uma vez, para se vingar, inundou a cidade, inundou a região ali de Eleusis. Mais uma vingança dele. Uma situação parecida também aconteceu com a deusa Hera na cidade de Argos, e onde o resultado foi o mesmo, né? Ele perdeu também ali as eleições, e para se vingar ele secou as fontes d'água, né? Então a cidade passou por uma grande seca ali, perdendo plantações, perdendo um monte de coisa. Isso mostra não só a natureza maleável, que muda assim com muita facilidade, dependendo ali da vontade, mas também esses aspectos que eu tanto falo, né? A violência, principalmente aqui é narrada a violência, mas a questão vingativa que ele traz. Mas é bom lembrar que todas essas consciências se manifestam no nosso mundo de acordo com o princípio da polaridade, ou seja, a gente tem os dois lados, a gente precisa lidar com os dois lados aí para poder entender e, né, trilhar o caminho do meio, que é o grande ensinamento do Buda, para a gente aproveitar melhor e amadurecer, aprender cada vez mais a lidar com essas energias que estão todas dentro de nós. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Então essa é a mandala do momento em que Netuno recupera o seu movimento direto, acontecendo no dia 6 de dezembro, às 10h21 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez para Contagem. O Netuno já aparece aqui a 24 graus de Peixes, né? Estacionário com o Szinho, o que significa que ele já está recuperando seu movimento direto. Então é muito importante que a partir de agora tudo aquilo que foi trabalhado durante a retrogradação tende a ser consolidado, principalmente aqui nos graus, né, de Peixes, Virgem, os signos aí que vão ser afetados, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então essa energia a gente precisa considerar, porque o momento em que
a mudança do movimento, a gente sente mais. Então é importante a gente prestar atenção, entender, né? Principalmente aí quem acompanha o canal há mais tempo, já estava sabendo desse movimento, já vem acompanhando há mais tempo, já sabe como que é importante lidar com a retrogradação do Netuno e os temas que ele representa. Mas principalmente ter consciência também, né, sobre as nossas ilusões, as miragens, as confusões, né, aquilo que nos ilude, o potencial de frustração, de desilusão e de muita coisa que pode ser mexida a partir de então. Essa foi uma retrogradação importante porque é também já uma preparação para que a gente vai viver em 2025, 26, quando o Netuno vai encontrar com o Saturno. Então é muito importante que a gente trabalhe aí pelos próximos anos, 24, 25 até 26, entendendo cada vez mais esse potencial ilusório, enganador, que todos nós temos em menor ou maior grau. Vai depender sempre do mapa, né? Principalmente quem tiver um Netuno muito forte no mapa, fazendo aspectos com os planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte e ascendente meio do céu, tende a ter uma energia que pode ser ilusória, enganadora e a embarcar mais facilmente nessas miragens. Então é por isso que é preciso ter um conhecimento, né? Um autoconhecimento a respeito. Sempre que a gente fala sobre essas energias, quanto mais a gente entender e souber, melhor vai ser para a gente lidar. E no momento que ele fica direto, a Lua está fazendo aqui uma oposição, né? Então, no emocional também a gente tem que considerar esses mesmos temas, que o Netuno pode trazer muita sensibilidade, intuição, empatia, compaixão, fortalecendo muito a criatividade e os temas que a Lua representa, mas também, né, tende a gente a se iludir em relação ao que está sentindo. Às vezes vai dar muito mais importância para aquilo que está sentindo do que para algo que realmente está acontecendo, porque é isso que é o elemento ilusório, né? Enganador, que às vezes a gente acha que está ali fazendo alguma coisa, mas a gente está embarcando nas miragens, nas ilusões. E isso afeta o campo emocional nesse dia. Então é muito importante prestar atenção, dar essa vazão, né, como eu sempre falo aqui no canal, mas também olhar para esse lado, porque existe um aspecto que é muito positivo, além da sensibilidade, da empatia, da compaixão, daquilo que a gente pode dedicar ao outro, né, se colocando no lugar do outro, algo muito em falta no mundo atualmente, mas também diluir as nossas dores emocionais, se a gente souber trabalhar, né, transcendendo, indo além daquilo que a gente sente. E como eu sempre falo, a Lua passando em Virgem tem lá os desafios da perfeição, da crítica, do apego, né? E também da autocrítica, da autoexigência. Então esse Netuno pode diluir, ajudando exatamente nesses temas aí da Lua em Virgem. Então vale a pena manter os radares ligados a 1000% para aproveitar os potenciais. Além de que é um dia também que pede que a gente se conecte mais com o sagrado interior, com o divino, né? Lembrando que tem algo a mais, algo além desse mundo e não só as questões materiais que os signos de terra costumam trabalhar. Se a gente vinha nos temas da Lua muito focados aqui no que precisa, que não precisa, né, as necessidades materiais, nesse dia a gente pode, né, aproveitar aí o potencial. E também de agora em diante, porque essa mandala, né, permanece. Os efeitos aqui que estão desenhados permanecem porque é o momento que ele está recuperando o movimento direto. Aí o ascendente caindo a 24 graus de Aquário, né? Mais uma vez o signo de Aquário presente, uma mandala mostrando que mais uma vez é um movimento relevante aí para a fase de transição. Então a gente tem que incorporar também a racionalidade, a intelectualidade, focar no amor fraternal. Então a gente tem o amor incondicional e o amor fraternal. Então trazer essas energias para beneficiar os coletivos, os grupos, as amizades, os empreendimentos do qual a gente faz parte. Também acolher a diversidade, né? Aceitar que a vida é diversa e se manifesta assim. E trazer isso também trazendo inovações, progresso, tecnologia, excentricidades que podem ajudar a lidar com esses temas de Netuno. Mas o principal aqui é pensar como a gente pode beneficiar os outros, né? Principalmente com as nossas atitudes.
Lá no meio do céu, a bússola está o signo de Escorpião a 23 graus, mostrando que publicamente a gente tem que ter transformado, né, renascendo com esses temas todos que o Netuno representa, que a gente passou aí esse tempo todo trabalhando. A gente pode ter renascido, dependendo ali se a gente conseguiu desapegar, por exemplo, das ilusões, a gente consegue agora aproveitar toda essa intensidade, essa profundidade, esse potencial que muitas vezes, né, de fluir de uma forma mais intensa, elétrica, né, às vezes até a gente prefere não se aprofundar publicamente, pode ser dessa forma na carreira e profissão também, então é importante zelar por isso, porque é no meio do céu ali que está o que está sendo esperado de nós, é indicado aqui, com essa capacidade principalmente de curas e transformações, de estar sempre ressurgindo das cinzas aí. E como eu tinha falado, vamos rapidinho aqui aos signos, né? O primeiro que vai sentir a passagem vai ser o Peixes, né, do grau 24 a 27 em diante, e também o grau 24 e 27 de Virgem, né? Mas também 24 e 27 de Gêmeos, 24 e 27 de Sagitário, né? Fica de fora aqui basicamente Aquário e Áries, 24 e 27 de Touro, 24 e 27 de Capricórnio, 24 e 27 de Câncer e também de Escorpião. Então esses são os principais signos afetados, né? Leão e Libra sentem com menor intensidade, mas também é bom olhar toda a mandala para ver, né, se está afetando aí outros pontos. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo e vamos aproveitar os potenciais que a gente tem de agora em diante. Bom, e aí eu falei muito dessa questão de ir além das miragens, confusões, ilusões, e cada vez mais, né, quanto mais a gente trabalhar, às vezes até falar sobre Netuno já dá um certo ar ali de que, né, a coisa está indo para um outro lugar. Geralmente o tempo do vídeo aqui tende a ficar mais longo, mas a gente precisa desenvolver isso a partir do momento que a gente consegue saber em que ponto a gente está saindo da rota que foi, né, trilhada, estabelecida por nós, e também do que ponto que a gente está perdendo contato com a própria realidade. Aí eu sempre falo, né, gente, não é a realidade da TV, do mundo, dos jornais, da internet e tudo mais. É a própria realidade. Sempre que a gente embarca no reino de Netuno, a gente tem que, de tempos em tempos, fazer esse olhar para onde a gente está. Estou perdendo, estou entrando numa alienação, porque senão não vai ser proveitoso. Só que a gente precisa começar a desenvolver isso mais, porque a gente tem que chegar em 2026... Pelo menos quem assiste o canal tem ressonância com o que eu falo tanto aqui. Eu falei bastante esse ano, que é essa questão do ano de 2026 em diante, que vale a pena lembrar que não é necessariamente o ano de 2026 em que o mundo vai virar de perna para o ar, não. Ali começa o movimento, mas a gente precisa chegar lá com uma consciência mais trabalhada em relação a isso, porque senão nós vamos ser levados por essas correntes vingativas, enganadoras, né? Cheias de paixões, de sensibilidade, que acaba não tendo muita, às vezes, conexão com aquilo que a gente queria. Às vezes a gente entra numas e nem faz tanto sentido assim tá acreditando ou tá falando aquilo ali, ideologias e tudo mais. A gente viu um exemplo disso aqui no Brasil, foi em 2017, 2018, como que as coisas aconteceram e como ficou polarizado certos assuntos que eu não vou falar aqui agora. Mas isso é importante para a gente amadurecer também. Então, de certa forma, nós ainda vamos precisar falar sobre isso num vídeo específico para a gente entender melhor. Só que aqui eu quero que a gente saia um pouco desse Saturno sobre o Netuno, né? Que eu falo tanto aqui, vamos prestar atenção na própria realidade, não sei o quê. Vamos a um nível acima. Então, tudo aquilo que a gente sonhar, não é que a gente não possa sonhar. Não é isso, a gente precisa sonhar porque, como eu tanto repito também, tudo começa na mente. Então, se a gente não tem sonhos, se a gente não tem visões, e para isso a gente precisa desenvolver a imaginação
a fantasia, a gente não cria nada, a gente não materializa nada além daquilo que é comum. Então a ideia é que a gente vá além disso, né? Já um pouco mais ciente das ilusões, a gente vai quebrar a cara uma vez ou outra, não tem jeito, não tem nada, né? Por mais que a gente trabalhe com Saturno, entendendo aí o Netuno, a gente vai chegar em algum ponto em que vai se perder do caminho, isso é normal. O mais importante é ter a ciência disso e trazer de volta para a rota. Então toda vez que a gente sonha, que a gente entra nesse mundo fantástico, que é prazeroso, né? Que tende a levar a gente para lugares inimagináveis, às vezes mundo de Nárnia, como eu costumo dizer, a gente também tem que aprender a entrar e sair com mais facilidade, sem se perder tanto, sem se alienar, sem perder o contato com aquilo que a gente quer realizar. O mais importante é isso, né? Não perder o contato com aquilo que a gente quer realizar. Fora isso, o reino de Netuno está à nossa disposição. As dádivas, né? As sensibilidade, tudo aquilo que a gente pode aproveitar, o amor incondicional, a espiritualidade, coisas que a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Às vezes a gente acha que espiritualidade ainda é religião e não é. Vai muito além disso. Às vezes não precisa mais nem passar por um intermediário e já consegue, né, voltando para dentro, porque tudo está dentro de nós, conectar diretamente com o sagrado interior, com o divino, que é de onde flui todo o rio da vida. E isso é algo que vem a partir do Netuno, desses atributos dele que vão além das miragens, das enganações, mas para isso a gente precisa aprender a lidar com essa energia que é muito desafiadora de lidar, né? Requer uma maturidade, um entendimento sobre nós, um autoconhecimento para conseguir extrair ali aquilo que a gente precisa e voltar para o mundo denso para não se perder, né, de vez ali, se aliena tanto que se perde. E para isso basta a gente aprender a lidar com essa energia. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre esses trânsitos, aspectos de Netuno, como que pode lidar com essa ilusória, mas tão potencial consciência que traz muitas coisas positivas, tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.